Olá, turma! No vídeo de hoje a gente vai ver como fazer aquele efeito de Double Exposure ou dupla exposição. Vamos usar duas imagens que a gente tem lá dentro do Kit Alunos. São as imagens que já estão aqui dentro do meu documento do Photoshop. Uma delas é essa imagem das montanhas, a outra é essa imagem do nosso modelo de perfil, certo? O arquivo que eu estou trabalhando aqui é um arquivo de 1080 por 1080 pixels com 72 pixels por polegada de resolução e no modo de cor RGB. Esse quadradinho que a gente está visualizando. Além dele, em um outro arquivo aqui dentro do Photoshop eu já tenho aberto um efeito que está lá dentro também das pastas do Kit Alunos Criação. Tem o nome de Flares ou Flares. São esses efeitos de luz aqui que a gente vai usar como um extra lá no final da nossa criação. Bom, vamos começar aqui nas nossas camadinhas fazendo o seguinte, fazendo a transformação aqui para definir os tamanhos de cada coisa. Vou usar a opção de transformação livre aqui para fazer o que? Aumentar e diminuir a minha imagem até chegar numa proporção aceitável aqui dentro do meu vídeo, certo? Vou ocultar essa camada aqui. O atalho ali para essa transformação, né, de transformação livre é o Ctrl T. Então, vou selecionar a camada aqui, vou usar o Ctrl T. No meu caso aqui eu vou rotacionar essa imagem, ou seja, vou virar ela completamente na horizontal. Mas também vou aumentar ela aqui para ficar do tamanho da minha prancheta, ou do tamanho da minha tela de pintura aqui. A posição dela aqui por enquanto não me diz muita coisa. Vou ativar essa outra camada aqui, visualização dela. Se você não estiver visualizando aqui o teu painel camadas, você vai lá na janela e escolhe camadas para ele aparecer aqui na janela. Bom, vamos fazer a seleção disso. Para fazer essa seleção dessa imagem que está bem destacada aqui no fundo, eu vou usar a varinha de seleção rápida, porque junto com ela eu também quero apresentar o nosso refinar aresta, uma ferramenta ali para conseguir fazer uma seleção ficar um pouquinho melhor quando nós usamos essas ferramentas de seleção rápida aqui. Varinha mágica, laço, varinha de seleção rápida, a gente consegue fazer esses ajustes. Bom, lá na barra de propriedades eu vou deixar marcada essa opçãozinha aqui com o mais, ou seja, eu estou sempre adicionando a minha seleção e com a camada do modelo selecionado aqui, eu vou clicar em cima dele. A aparência dessa ferramenta aqui de pincel, né? Então a gente consegue aumentar e diminuir o tamanho dela. Tem as opções tanto na barra de propriedades, quanto usando o atalho de segurar Alt, clicar com o botão direito e arrastar de um lado para o outro, você consegue ter o tamanho. Aqui eu vou deixar um tamanho relativamente pequeno para fazer a seleção só da camisa dele aqui. O recorte acaba aqui mesmo. Pronto, tem a minha seleção ativa. O meu próximo passo aqui já é usar aquela opção de refinar aresta, ou seja, se eu simplesmente aqui aplicasse uma máscara de camada, nesse caso aqui, eu ia ter um recorte um tanto serrilhado aqui, né? Vou só simular aqui para vocês. Não fica um recorte bem certinho, fica aparecendo uma borda branca. Então o que a gente vai fazer? Vamos manter a nossa camada aqui do modelo selecionada com a seleção nele. Pode ver que eu fui ali com o pincel, ele já reconhece boa parte do que está selecionado. Vou lá no menu seleção, vou escolher a opção de selecionar e mascarar, ou Select and Mask, ou ainda em algumas versões do Photoshop pode estar marcado como refinar aresta. Certo? Cheguei nessa aparência aqui. Eu vou começar a refinar essa seleção usando o quê? Aqui no ladinho, onde estava a nossa barra de ferramentas, agora tem uma outra barrinha com umas opções de ferramentas de seleção, né? E eu vou usar essa ferramentinha aqui chamada Pincel de Refinar Aresta. Certo? Vou dar um clique nela. Venho aqui também na visualização, que por padrão ela pode estar assim, ó, como pele de cebola, ou onion skin. Eu vou trocar aqui, ó, na visualização, só clicar na setinha do lado para preto e branco. Conseguir ver essas diferenças, certo? Enquanto estou aqui agora, essa ferramenta que eu escolhi trabalha como um pincel, então o tamanho dela eu consigo aumentar e diminuir com o mesmo atalho de sempre.
pressiono Alt no teclado, clico e arrasto da direita para a esquerda para aumentar e diminuir o tamanho desse pincel. E se eu clicar com o botão direito, eu tenho algumas opções também de tamanho e dureza. Tamanho aqui eu vou manter variável, porque eu vou aumentar ali com um atalho, mas essa dureza aqui eu vou deixar em 50% e o espaçamento em 25%, certo? São duas informações importantes. Eu vou dar um clique com o botão esquerdo aqui fora, só para desabilitar aquela caixinha. Vou diminuir esse pincel. E o que eu vou fazer? Como é um pincel de refinar aresta, eu vou passar ele somente onde? Na aresta da minha imagem. Ele vai dar essa aparência esbranquiçada em alguns casos. Se ele ficar esbranquiçado para fora, aqui para a área preta, você vai fazer o quê? Vai trazer o cursor do pincel mais para dentro e refazer essa seleção. Se ele ficar assim, ó, muito preto para cima da imagem, você vai passar o pincel de novo, só que numa área mais longe, para ele recuperar um pouco. E vou fazer isso ao redor de toda a minha imagem. Aqui, passo aqui em cima, testa, olho, nariz, lado superior, lado inferior, o queixo. Pode ver que ele já recuperou a visualização de um pedaço da barba aqui. Saí, voltei, fechou lá embaixo. Minha seleção está refinada. O que eu vou fazer? Vou dar um clique aqui no OK. Aparentemente nada muda aqui, mas essa seleção já está. Para o Photoshop ele já começa a diferenciar os pixels com cor aqui. O que eu vou fazer agora nessa camada? Adicionar uma máscara de camada nela. Ficou recortada e um recorte bem feito, certo? Agora, para aplicar essa máscara aqui na imagem de baixo, ou seja, essa silhueta precisa estar aplicada nessa imagem, eu vou simplesmente duplicar essa máscara de recorte aqui, né? Então, para eu duplicar essa máscara, eu vou segurar Alt no teclado, vou clicar em cima da máscara com o botão esquerdo e arrastar ela para cima da camada de baixo ali, que é a camada onde está a minha imagem. Arrastei ele para cima, soltei o clique do mouse primeiro, ou seja, solto primeiro meu botão esquerdo, depois a tecla Alt no teclado e ficou recortado. Eu vou ocultar a camada aqui de cima, tenho a imagem. Vou voltar lá com a ferramenta Mover, porque deixei a minha imagem ali solta, né? E agora eu vou ajustar a posição dela. Vou desabilitar esse link, que é essa correntezinha entre a camada e a máscara da camada, para ter a opção de fazer o quê? Clicando na miniatura da camada uma vez com o botão esquerdo para manter ela selecionada, agora você consegue movimentar essa imagem aqui e até mesmo transformar, ó, sem perder a posição atual da máscara. Isso é bem importante, tá? Então, desabilitou a correntezinha aqui entre as duas camadas, seleciona a miniatura da camada da imagem e vai movimentar. Eu vou movimentar aqui para deixar esse brilho do sol bem na parte de trás da cabeça, na nuca aqui, que depois é onde a gente vai inserir aquele brilho. Terminei de movimentar, vou ativar ali a opção de novo para manter tudo linkado. Vou ativar a camada que está acima. Essa camada que está acima aqui, eu já posso até duplicar ela ou manter, se não quiser manter uma cópia. Eu gosto sempre de manter uma cópia aqui com o original, mas se não quiser manter essa cópia, você vai clicar nela com o botão direito, vai escolher rasterizar camada e depois que rasterizou essa camada, você vai clicar com o botão direito agora em cima da máscara da camada e vai escolher a opção ali de aplicar máscara de camada, para realmente esse recorte acontecer, certo? Agora que vem a sacada de fazer essa imagem aqui aparecer na silhueta que está embaixo. Primeiro de tudo, eu vou deixar essa camada aqui em preto e branco. Então vou lá no menu imagem, vou escolher ajustes, preto e branco. Lembrando, é a camada do modelo que eu tenho selecionado aqui. Aqui nas definições padrão, eu só vou escolher essa daqui, ó, do alto contraste do filtro vermelho e dar um clique no OK. Somente a camada do modelo ficou em preto e branco, a outra camada continua com cores, tá? Nesse momento, se for usar um ajuste de camada para fazer esse preto e branco aqui, vou abrir um ajuste de camada ali com o nome de preto e branco. Posso fazer isso? Sim, tem as mesmas opções aqui, ó. Só que quando estiver pronto, você não vai deixar ele solto assim, você vai selecionar as duas camadas ali e vai dar a opção com clique com o botão direito em cima das duas, vai escolher mesclar camadas, certo?
Prefiro que façam lá pelo menu imagem, já que essa camada já está rasterizada. Bom, feito isso, eu vou trocar um modo de mesclagem dessa camada aqui para sobrepor, certo? Não é um padrão, esse modo de mesclagem altera conforme a imagem que está abaixo. Se aqui eu tivesse o mesmo modelo em cima em preto e branco, mas fosse uma imagem que não fosse todo claro, assim, toda clara com essa iluminação de fim de tarde, assim, eu teria que usar outro modo de mesclagem. Então, se vocês estiverem usando as próprias imagens de vocês, encontrem o melhor resultado aqui. E o melhor resultado para mim aqui é o seguinte, ó, eu consigo ver o modelo e consigo ver as cores que estão no fundo também, certo? Nessa camada aqui que está com o modo de mesclagem, eu vou adicionar uma nova máscara de camada. Por padrão ela vem em branco. O que eu vou fazer aqui agora com o pincel, ou B no teclado, né? Você chega na ferramenta pincel, vou dar um clique aqui no botão direito só para configurar algumas coisas. Dureza eu vou deixar em 0%. O tamanho a gente altera conforme for a nossa necessidade, lá com um atalho no teclado. E lá em cima na barra de propriedades eu vou deixar marcado aqui, ó, o fluxo em 50%. Ó, vou aumentar um pouco o pincel e vou dar apenas cliques aqui, ó, não estou clicando e arrastando. Ó, um clique, porque daí eu estou fazendo o quê? Eu estou tirando a parte visível dessa camada de cima, que é do modelo, para deixar aparecer mais da imagem abaixo, que é a silhueta ali com o nosso plano de fundo, né? Vou dar alguns cliques aqui mesmo, diminuir um pouco. Quanto mais da imagem de baixo eu quero que apareça, mais cliques eu vou dar aqui. Acho que assim tá bom. Eu vou ocultar um pouco da orelha dele aqui. Já estou mais satisfeito. Apaguei demais aqui. O que eu consigo fazer? Lá na barra de ferramentas você altera as cores ali, né? De preto para branco vou inverter. E quando você pinta de branco numa máscara de camada, você revela o que estava oculto. Então, ó, pintou de preto, você apaga, pintou de branco, tudo volta a aparecer, certo? Agora eu também vou dar uma reguladinha um pouquinho na opacidade, aqui, ó, vou tirar um tiquinho na opacidade geral dessa camada, vou deixar nos 95%. Também é um valor relativo essa opacidade, tá? Pode ter alguns casos, principalmente quando a gente trabalha com luz indireta no modo de mesclagem, que não é necessário tirar a opacidade, tá? Você pode deixar em 100%. Bom, e agora eu vou adicionar uma pequena cor aqui no fundo, antes de completar esse plano de fundo aqui. Vou lá então usar um ajuste de camada chamado cor sólida. Abriu a seletora de cores aqui, eu vou trazer o cursor do mouse em cima de uma cor das nuvens aqui, ó, uma cor mais clara. Quase um off-white aqui. Cliquei no OK, já tem uma cor nesse fundo. Vou fazer a imagem ficar desfocada agora, ou seja, essa mesma imagem que está aqui dentro da minha silhueta. Ela vai ficar toda desfocada nesse fundo. Para isso, então, eu vou duplicar ela. Posso usar o Tab, Ctrl J, certo? Tem uma cópia dela. O que eu vou fazer nessa cópia? Primeiro de tudo, eu vou deletar a máscara de camada, não é para aplicar. E agora eu vou rasterizar essa camada aqui, para aplicar o meu desfoque nessa camada. Então, o que eu fiz aqui? Dupliquei a camada que tem o meu plano de fundo, a minha imagem ali. Deletei a máscara de camada, só clicar com o botão direito em cima da máscara de camada e escolher a opção Delete Layer Mask, ou deletar máscara de camada. E depois rasterizei essa minha camadinha das imagens. Bom, feito isso, vou lá no menu Janela. Ali ao lado do menu Janela, né, tem o menu Filtro. Certo? E dentro do menu filtro eu vou escolher a opção de desfoque. Desfoque no submenu desfoque gaussiano ou Gaussian Blur. O meu valor aqui já estava definido e o que eu quero com esse desfoque aqui é justamente deixar essa imagem bem borrada mesmo, porque eu preciso de que a nitidez esteja no nosso efeito ali, né? Então se eu deixar sem o desfoque, pô, parece só que você errou o modo de mesclagem da imagem, não que você está tentando fazer um efeito. Então vamos ser bem agressivos nesse valor aqui. Eu vou tentar com o valor 60, já fica bem legal, não consigo reconhecer nenhuma silhueta atrás, mas ainda tem todas essas mesclas de cores. Vou clicar no OK. A opacidade desse plano de fundo eu também vou reduzir um tanto.
só para deixar uma pequena textura dele, certo? Chegamos aqui no finalmente, vou selecionar minha última camada e aquele efeito lá que eu comentei no começo da aula, aquele flare que está aqui aberto como um novo arquivo, eu vou duplicar para lá. Então vou clicar aqui nessa camadinha com o botão direito, vou escolher a opção de duplicar camada, vou escolher ali, ó, para que documento eu vou duplicar isso, é para o meu documento que já está lá, o meu aqui está com o nome de sem título 1, porque eu ainda não salvei. Vou dar um clique no OK e volto as atenções para cá. Eu tenho aqui, ó, ele está na camadinha acima de todos. Ah, duplicou e ficou lá atrás de tudo. Joga ele lá para cima da nossa imagem. Vou usar a opção de transformação livre aqui para reduzir um pouco essa imagem. Não estou entendendo mais ou menos onde ela está ficando aqui, mas vou posicionar aqui acima da minha imagem. Vou deixar ela em preto e branco também, então vou lá no menu imagem, estou com a camada do flare selecionada desse efeito de luz. Vou lá em imagem, ajustes, vou escolher preto e branco e só essa camadinha aqui vai ficar preto e branco. E pode escolher até se achar algum ajuste interessante. O Blue Filter vai deixar mais branco e eu acho que eu vou acabar ficando com esse mesmo. Vou dar um OK. E vou alterar o modo de mesclagem dessa camada aqui também. Então, de normal, eu vou passar para o modo de mesclagem que eu consiga ver esse efeito de luz, mas ao mesmo tempo ele não suma por completo. A princípio vai ser esse daqui, ó, chamado tela ou screen, mas ó, cada um deles vai ter um resultado diferente na tua imagem, certo? Vou lá escolher screen, vou posicionar essa imagem aqui, né? Com a ferramenta mover, ó, vou só posicionar para ficar bem naquela região onde já tinha o brilho do sol. Vou pegar a ferramenta borracha agora, a Eraser Tool ou a letra E no teclado, para apagar o que? Essas linhas aqui que estão aparecendo, certo? Então, com a borracha ali, ó, a configuração da borracha, dureza 0%, tamanho aqui a gente também varia com o atalho de pressionar Alt no teclado, clicar com o botão direito e arrastar para a esquerda ou para a direita. Mas ainda assim, lá na barra de propriedades eu também vou deixar o fluxo da borracha em 50%. E de novo, vou vir aqui, ó, na camada plano de fundo, somente com alguns cliques, apagar essa aresta. Pode ver que eu não estou com o pincel em cima da aresta aqui, eu estou pegando só a borda do pincel ali da borracha, está passando, então ele está apagando com a parte difusa da minha borracha, né? Não vai dar aquele recorte, aquela apagada seca, assim, que vai ficar marcada. Vou aumentar mais. Aqui, ó, acho que vai estar suficiente. Aqui também. E, para finalizar agora, tirar um pouquinho a opacidade. Certo? Deixei ele com uns 70%. Vou fazer o arquivo final disso daqui, vai ser um PNG, então eu vou usar o atalho lá, que é o Alt Ctrl Shift S, ou pode ir no menu arquivo, escolher salvar para web legado. Dentro do painel de salvar para web, eu vou dar uma olhada se a minha imagem está toda bonitinha. Se ela está toda bonitinha aqui, ou se não estou contente com alguma coisa, por exemplo, quero que o olho e o nariz aqui dele começam a aparecer mais, só vou dar um cancelar aqui. Como eu tenho máscaras de recorte nos meus objetos, eu consigo vir com a máscara de recorte, por exemplo, no plano de fundo aqui que está dentro dele. E se eu pintar de preto em cima do rosto dele, eu tenho mais atenção para a silhueta. Não é o meu caso aqui, eu acho que estou satisfeito com o que eu estou vendo. Certo? Então vou direto para o salvar para a web, lá no menu arquivo, exportar, salvar para a web legado. Tem um efeito, está tudo correto aqui como eu esperava. Vou clicar na opção de salvar, certo? E verifiquei que eu não tinha alterado o formato da imagem. Lembra que eu falei que ia salvar em PNG? Então, se já clicou no salvar ali, ó, dá um cancelar e vai voltar para cá. Você vai conseguir dar um pause nesse teu salvar. Vamos escolher o formato ali, ó, PNG 24. Dentro desse menuzinho drop down,
Vou conferir o tamanho da imagem, que ela está 1080 por 1080. E agora sim vou clicar em salvar. Vou colocar o nome desse arquivo aqui. Salvei ele. Lá na pasta onde eu salvei, já está ele aqui todo bonitão. Aberto o nosso PNG com um efeito de dupla exposição. Certo? Esse era o nosso efeito. Revisado aqui em vídeo. Vejo vocês na nossa próxima aula.